Errando é que se aprende. Eu discordo disso. Se você não consertar o erro, você vai sempre errar a mesma coisa. Eu vejo muito instrutor, muito palestrante, muito especialista complicando a vida do posto. E o posto é simples. A gente tem uma tendência, não vou dizer que é uma tendência errada, Glebe, mas é uma tendência natural de sempre reclamar de quem é ruim. Cara, quem é ruim precisa ser melhorado. A função do gestor é melhorar quem é ruim. Quem faz a diferença é referência. E no bate-papo comigo, hoje nós temos uma presença muito especial. Para mim, a minha referência em atendimento ao cliente e gestão em postos revendedores de combustíveis. Com vocês, tananana, Marcelo Borja! Aê, tudo bem? Tudo ótimo, Marcelo. Puxa, que legal, obrigado pelo convite. Essa parte da referência eu deixaria de lado, não acho que é tudo isso não, mas vindo de você, que eu admiro também, parabéns pela sua história, pela sua trajetória, pela sua carreira. Estou muito orgulhoso de estar aqui com você hoje. E estou à sua disposição. Opa! E aqui, assim, a gente já começa fazendo algumas perguntas. Marcelo, você é conhecido pela sua abordagem inspiradora no atendimento. O que te motivou a transformar o atendimento no posto num verdadeiro diferencial para o cliente? Nossa, Glebe, essa pergunta é difícil, hein? A Glebe, eu gosto demais de utilizar uma técnica chamada BBF. Você conhece ou não? Não. É o básico bem feito. Eu vejo muito instrutor, muito palestrante, muito especialista complicando a vida do posto. E o posto é simples. A abordagem é simples, a linguagem é simples, porque o nosso público, quem trabalha na pista é simples. Então eu acho que tem muita literatura interessante e você tenta adaptar a literatura à realidade do posto, e não é. É sábado, domingo, sol, chuva. Então, o nosso público é simples. Então, eu sempre primei pelo simples. Então, quando o cliente chega, abordar ele pelo lado do motorista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar o nome do posto ou o nome da rede que seja. Não dá para inventar roda. Você quer ver um exemplo? Bom dia, senhora. Bem-vinda ao posto JP. É uma honra receber sua visita nas nossas dependências. Não vai rolar, Glebe. É muita enrolação. Verdade. É muita enrolação. Então, tem que ser simples. Então, eu sempre primei pelo simples. Porque a minha história é simples. Chegar no posto e ver a galera fechada com você, pegar aquela melancia. Você sabe do que eu tô falando? Eu sei. Chupar a melancia, cortar a melancia. É isso aí. Chupar no posto. Pastel pra galera. Pastel pra galera. Coca-Cola. Frentista adora Coca-Cola. Não, tu já deu um Guaraná? Não. É, porque também você não conhece o posto, né? Quem conhece posto vai deixar uma Coca-Cola lá no caixa, porque é disso que eles gostam. Por isso que você chama de BBF e eu chamo de o simples bem feito. É isso aí. Quando a gente faz o simples bem feito todo dia, a gente chega à excelência. E, consequentemente, o atendimento vai ser bom. E essa motivação é que faz... Quanto tempo você está trabalhando com posto, Marcelo? Olha, eu comecei... Na verdade, eu entrei numa distribuidora de petróleo em 96, na abertura do mercado. Até 96 para 97, o mercado era fechado. Para quem não sabe, o Brasil ele tinha 4 ou 5 distribuidoras no Brasil inteiro. Então, você amanheceu em 97 com 400 distribuidoras. Um grupo de empresários do interior de São Paulo se reuniu para abrir uma distribuidora. Eu fui chamado para ser o gerente da distribuidora, olha que chique. Que fantástico. Mexer com petróleo, nunca tinha imaginado isso, tá? E foi legal, Glebe, até o ponto que eles descobriram que ela não era viável. Tiveram que vender a distribuidora. Caramba. Aí eu fiquei desempregado. O mais próximo, a Glebe, que eu achei de uma distribuidora de petróleo foi ser frentista num posto, onde eu realmente aprendi tudo. A Glebe, eu vou te contar uma história muito legal também, nunca contei isso para ninguém. Eu parei nesse posto, que eu fui ser frentista, eu não tinha dinheiro para colocar combustível. Eu coloquei R$10 de etanol. Eu tinha um cadete 80 e alguma coisa. Coloquei R$10 de etanol. E o motorista da carreta, o nome dele é Beto. Ele me conhecia da distribuidora. Ele desceu da carreta e falou, Borja, você não vai pôr R$10, você vai encher o tanque. Eu falei, Beto, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, pode colocar, o dia que você tiver, você me paga. Caramba. Meu primeiro salário de frentista daquele posto, eu paguei o Beto, que eu não tinha dinheiro para colocar combustível para entregar currículo. Então a gente vê hoje, aí a frase é do Charlie Brown Jr., hoje eu vou de limusine, mas eu já andei de trem. Essa é uma verdade, né?
quando a gente vai trabalhar no posto, talvez ninguém acorde sonhando em trabalhar no posto. Mas a gente vai trabalhar assim como eu fui trabalhar, porque eu tinha ali um propósito maior, que era a educação do meu filho. Perfeito. Então, eu decidi trabalhar nos postos, né, na distribuidora de combustíveis, porque eu queria educar o Henrique e fazer ele crescer em Brasília. Legal. Então, quando a gente tem por trás de nós um propósito e com ele um caráter, é fácil. Eu acho que as coisas vão sendo construídas, vão sendo delineadas. Você nunca imaginou que o Beto pudesse ir lá e pagar esse combustível para você. Mas você tinha certeza que você ia retribuir aquilo que ele tinha feito. Que ele me fez. Sim. E é interessante também, na época, a Sandra, minha esposa, ela trabalhava no banco, no Itaú. E ela levava marmita para mim no posto. Que legal. Então ela parava o carro, dava minha marmita e eu comia minha marmita ali no posto. Então a gente vê a questão de ética, de história. Hoje eu vou viajar, minha mala está aqui do lado. Estou indo para o Rio de Janeiro amanhã. E quem fez a minha mala para ir de avião é a minha esposa. Que fantástico. Então quando você tem base, e a base é o caráter, é você fazer bem feito, não tem quem segure a gente. Agora, Gleibe, você convive muito com o pessoal de posto também. Posso garantir para você, quem trabalha no posto é assim também. Sim. Ah, Borja, mas tem aquele que é ruim. O ruim é a minoria. A maioria é gente boa, não é, Gleibe? 2% são pessoas que elas já tinham esse desvio de caráter. Exatamente. E não é só no posto. Qualquer Em lugar que qualquer ela lugar fosse, tem. ela seria ruim. Em qualquer lugar, ela só iria reproduzir. Quem faz uma coisa de um jeito, faz todas as outras. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Faz um cento. Essa é a verdade. E, Borja, quais foram os maiores aprendizados que você teve com os clientes? Com os clientes, eu falo assim, com os revendedores que você atendeu, com os gerentes que você formou, com os frentistas que você vai ter agora com mais ou menos 500 frentistas na sua próxima turma. Qual foi o maior aprendizado assim, que você poderia trazer pra gente, compartilhar com o nosso público? A Gleibe, eu gosto muito de história. E eu acho que um bom palestrante ele tem que ter histórias para contar. Mas histórias reais, não fictícias. Pode ser fictícia também, Sim. mas reais. Eu, durante muito tempo, fazendo treinamento, uma época eu estava me achando. Eu era o cara. Viajava de avião, trabalhava para a companhia, então eu estava me achando. Aham. E eu fui dar um treinamento em Feira de Santana, lá na Bahia, Conheço. e 2 frentistas dando risada do meu treinamento. Eu falava, eles davam risada. Eu falava, eles davam risada. Mas eles morriam de dar risada com a minha palestra. Deu coffee break, intervalo, parei a sala, falei, pessoal, todo mundo sai, menos vocês 2. Quero conversar com vocês. Por que vocês estão dando risada? Aí um olhou para o outro, virou para mim e falaram assim, a gente não sabe ler. Eles eram analfabetos. Falei, por que vocês estão dando risada? A gente está se divertindo demais do jeito que o senhor está falando. A Gleibe, Deus mandou aqueles 2 caras para me dar uma lição. Não é o que você fala, é como você fala. Então, respondendo a sua pergunta, o grande aprendizado que eu tenho, me tornar simples com a palavra, a maneira de colocar, porque é a mensagem como ela é falada, e não o que ela é falada. Tá? Então, por exemplo, me faz uma pergunta sobre combustível, vai. Qualquer pergunta. Qualquer pergunta? Qual é o teor de etanol da gasolina? Qual o seu nome? A Gleibe. A Gleibe, a sua inteligência foi tímida me fazendo essa pergunta. Eu vou responder porque eu quero responder. Mas, por favor, me faz pergunta melhor da próxima vez. É ridículo um palestrante fazer isso para isolar. Eu até fiquei constrangida. Você viu tanto que eu almocei? O corpo fala. Você deixa a sala inteira bloqueada para não fazer mais pergunta. Tem muita gente que usa essa técnica. Entendi. Então você tem que ser o contrário. O bom palestrante, o bom instrutor tem que deixar a pessoa perguntar. Pergunta o que quiser. E se não souber a resposta, não inventa. Fala, eu não sei, vou procurar e respondo depois. Sabia que isso aconteceu comigo? Eu tava... Você está viajando bastante, que eu estou vendo aí seus stories aí, você está a milhão. Eu estava no Piauí, ministrando um treinamento. E aí eu estava falando de posto, né? E dando treinamento para gerente e tal, não sei o quê. Aí, de repente, a pessoa perguntou, no meio do meu treinamento, qual a octanagem do combustível de aviação? Poxa, brincadeira perguntar um negócio desse. Aí eu olhei e falei, desculpa,
Eu não sei. Olha, e na pra você verdade- falar não sei alguma coisa... Na verdade, eu não sei. Tá. Quando eu entrei no posto, eu sou química de formação, mas quando eu entrei no posto vendedor de combustíveis, e que eu entrei pra gente ir fazer a operação, os meninos foram fazer um recebimento de um carregamento e o gerente mais experiente foi o que foi me treinar. E a gente foi fazer as análises, eu fiz algumas perguntas, não perguntei muito. E como química, eu não conheço todas as análises E possíveis. nem tem como, não Né? precisa. E nem conhecia aquilo que eles estavam fazendo ali. Apesar de ter montado a distribuidora e ter os equipamentos ali. Tá. Por quê? Porque essa não seria a minha função ali como química. Eu seria a chefe de base, né? Então, teria um químico ali por trás que teria o expertise, ou talvez, na hora de fazer a implementação do laboratório, a gente faria. Naquele momento, eu não sabia fazer análise físico-química. Eu fiz alguns questionamentos para ele, mas eu tive a humildade de me colocar no meu lugar. No meu lugar de aprender com ele que estava ali, que era mais experiente, que todos os dias fazia o recebimento do combustível e que fazia análise. Ao longo do tempo, eu fui entendendo vários outros aspectos e trazendo aquele expertise da minha formação. Mas eu falo que tudo que eu aprendi foi na pista de abastecimento e numa plataforma. É isso E aí. foi isso, mas eu aprendi sobre gente, porque com gente é diferente. Então, quando você fala do simples bem feito, me traz da importância que é o atendimento. E aí, uma coisa que sempre me vem é, qual é a importância do inovar na pista? O que a gente precisa inovar? Porque o BBF, Tá. né? A gente tem que fazer o BBF, mas por que eu tenho que inovar? O inovar, a gente só tem que fazer um parênteses e interpretar corretamente o que seria o inovar. Eu sou de uma geração, você é muito mais nova do que eu sou de uma geração que os carros, eles vinham com uma coisa chamada chave. Sim. Chave, para quem está assistindo, a gente que não sabe, é um negócio comprido que quebrava, que você colocava para abrir a tampa. Hoje não tem chave, é aproximação. Então você começa a inovar, a entender isso. Hoje, quando você limpa, por exemplo, o para-brisa do carro, você tem lá atrás um sensor de presença. Pronto. Você tem uma câmera de ré. Isso é inovar. Mas já que ele está limpando, é só mostrar para ele, porque ele não sai, ele não tem. A Glebe, eu não sei se eu falo, se eu não falo. Fala, Borja. Então eu vou falar. Tem frentista que vai trabalhar de bicicleta, ele não tem o carro dele. Então a gente chegar e falar assim, pessoal, tem que limpar o sensor de presença, entenderam? Ele nunca viu o sensor de presença. Olha, isso, câmera de ré. Câmera de ré, isso me lembra assim, que mudanças simples a gente pode fazer no posto que vai trazer uma sensação de inovação para o cliente. Quando você me traz isso daí, esse final de semana eu estava ministrando um treinamento. E tinha um vendedor de pista que ele falava, participava e tudo. E eu cheguei para ele e perguntei, por que você é tão motivado? Ele olhou para mim e disse, primeira coisa, porque eu tenho um emprego. Tá. Mas eu fiz uma seleção com várias outras pessoas. E eu tive a oportunidade de passar nessa seleção. Isso já me chamou a atenção. Eu cheguei no posto, eu tinha uma bicicletinha. Depois da minha bicicleta, eu comprei um carro. Depois, eu comprei uma moto. Depois, eu troquei o meu carro e já troquei a minha moto. Você acha que eu não estou motivado com tudo isso que eu conquistei no posto? É isso aí. E aí eu fui olhar um relatório de vendas do posto que ele trabalhava. Ele era o segundo que mais vendia, mais atendia o número de veículos. E aí você vê que realmente a motivação é porque ele quer deixar a marca registrada. E aí ele falou assim para mim, meu próximo passo é ser gerente. É uma pessoa que tem um objetivo, que quer o tempo todo melhorar. Mas a gente precisa entender que é exatamente isso. O cara vai trabalhar no posto, ele não tem um veículo, ele não sabe que tem câmera de ré. E me lembra uma outra situação. Com a entrada do Arla 32, a gente fui abrir um posto e um frentista, não foi um frentista, o serviço gerais queria ajudar no atendimento, porque estava lotado e tal, não sei o quê. E aí ele foi atender, e quando ele foi atender, ele abasteceu Arla no tanque de combustível. Puxa vida. E aí, né, vem da pessoa querer ajudar,
ele talvez não tinha, né, na verdade, conhecimento e acabou realizando um abastecimento incorreto. Então, por isso, a gente precisa preparar o time para essas inovações que aconteceram. Sensor de ré, a chave por aproximação, a porta, né, que você põe o pé, o porta-mala e se abre. E abre. Acho que é interessante também, Aglebe, eu vou citar aqui para os gerentes que estão nos assistindo, tem um livro do Chiavenato que eu gosto muito, e ele diz assim, toda equipe é 30, 40 e 30. 30% é a parte de cima. Eles fazem tudo, você não precisa fazer nada. 40% que fica no meio, ele vai conforme a manada tá, ou para cima ou para baixo. E você tem 30% que é a parte de baixo. Ele diz para você focar na parte de baixo. Você não precisa focar na parte de cima. O de cima, ele é automotivado. Sim. É esse cara que você acabou de falar. Sim. Talvez o resultado venha no que está embaixo. A gente tem uma tendência, não vou dizer que é uma tendência errada, mas é uma tendência natural de sempre reclamar de quem é ruim. Cara, quem é ruim precisa ser melhorado. A função do gestor é melhorar quem é ruim. Precisa entender o que para ele é ruim. Sim. Será que ele não precisa de ajuda? Não está faltando feedback? Será que ele foi treinado? Será que foi treinado da maneira correta? Acho que esse engajamento com quem está embaixo. Quem está em cima, maravilha. Esse cara do relatório, ele vai dar show sempre. Vai ganhar prêmio, vai ser destaque. Agora, precisa melhorar quem está embaixo. Mas quem está embaixo, a responsabilidade é de quem? Do gestor. Do gestor. É isso aí. Para mim, é o gestor. E todas as vezes que eu mudei de empresa, eu sempre ficava com o olhar de que eu não precisava levar quem estava comigo em outro lugar para trabalhar comigo. Boa. Quando eu cheguei na base e tinha uma equipe já formada, eu tinha carta branca para trocar quem eu quisesse. E naquele momento, eu refleti, se eu sou uma boa gestora com a equipe que eu tenho. Se a minha equipe não tem as competências que a gente precisa, eu vou desenvolver as competências, Perfeito. porque aí eu vou mostrar que eu sou uma boa líder. Porque se eu tiver que substituir todo mundo, trazer pessoas que elas estão conectadas comigo, aí fica muito fácil. Porque aí eu vou gerenciar o meu amiguinho. Eu não sei se eu posso contar uma história para você aqui, é bem rápida. Por favor. Eu fui reformar minha casa, não sei quem está nos assistindo que se já reformou a casa. Pedreiro é coisa de Deus, é uma bênção, né? E o meu pedreiro, ele chama Amador, mas ele é profissional. Amador é eu já ia perguntar. Não, o nome dele, ele é profissional. E o Amador foi na minha casa, Glebe, conversar com a minha esposa, Sandra, eu estava viajando, e ela me ligou. Ela falou, amor, o Amador está aqui, mas ele trouxe pouca ferramenta para fazer o trabalho. Eu falei, olha, sábado, que a gente paga pedreiro no sábado. Eu falei, sábado, quando for pagar o Amador, eu falo com ele. No sábado, fui conversar com ele. Ele me deu um tapa na cara, sem saber. Ele citou Peter Drucker. O Amador nunca leu Peter Drucker, mas ele citou Peter Drucker. Eu falei, Amador, a Sandra disse que você tem pouca ferramenta. Ele me respondeu, o bom pedreiro trabalha bem com as ferramentas que tem. Fantástico. Ou seja, pegou uma equipe nova, trabalha com a equipe que tem. Foi o que você fez na base. É quem estava lá. Eu que sou o gestor, eu que vou trabalhar essa equipe. Consertar, engajar, cuidar do clima, cumprimentar todo mundo, ser parceiro, ser colega quando precisar. Já foi muito duro no passado, Glebe. Hoje acho que eu amoleci meu coração. Mas eu não faria coisas que eu fiz no passado. Mas a gente vai amadurecendo e talvez a sua formação tenha sido essa. Pode ser. Em cada lugar... Para sobreviver, né, Glebe? Assim. Em cada lugar, a gente é o meio que a gente vive. Tá. Então, se você foi doutrinado foi formado, né, num determinado ambiente, você vai simplesmente replicar isso. E uma coisa que eu gosto muito de pensar é o seguinte, a gente é fruto do meio que a gente vive. Sim. Então, a gente só reproduz aquilo que a gente acredita que é correto. Perfeito. À medida do tempo, que o tempo vai passando, você vai convivendo e você vai vendo aquilo que dá certo ou não. Okay. A tua experiência te faz olhar para a tua trajetória e ver, eu não repetiria essas ações, que consequentemente tiveram impactos. E ninguém nasce formado, mas eu acho que o grande lance da gestão é você entender e, consequentemente, entender aquilo que não é ideal e evoluir. Agora, se você tivesse entendido que aquilo que você tinha feito não era legal
e continuasse a fazer, você não ia ter resultado, Borja. Eu pensando no que você está falando agora, acho que eu sou a favor da teoria e da prática juntas, porque quando você pensa a vivência de um gestor, Sim. você erra muito, mas você não pode repetir o mesmo erro. Assim, eu não gosto da frase errando é que se aprende, eu discordo disso. Se você não consertar o erro, você vai sempre errar a mesma coisa. Você vai repetir o erro. Para mim, não é errando que se aprende, não. Errando, eu tiro o aprendizado e eu evoluo. Se eu não tirar aprendizado, eu não evoluo. Então, acho que essa questão, você foi gestora também de posto, de base, esse alinhamento com as pessoas, talvez no primeiro momento, até como defesa, a gente seja mais duro, mais forte, para marcar território. Mas depois, com a equipe formada, aí vai embora, né, Gleibe? É assim, a formação de equipe, principalmente quem vem de fora, né? Em todos os lugares que eu entrei, eu estava ocupando um cargo vago que talvez alguém queria ou desejasse. Você podia estar tomando o lugar da pessoa. E quando eu entrei para a supervisão dos postos, ali era uma certeza. Nossa. Eu estava tomando o lugar não de uma pessoa, mas de 2 supervisores. Caramba. E isso, para mim, foi muito desafiador. Por quê? Porque, primeiro, eu substituí uma supervisora. Sim. Quando ela voltou, ela foi desligada. Logo em seguida, o segundo supervisor entrou de férias e ele não retornou. E eu fiquei no lugar dos 2. E provavelmente teve que trocar o pneu com o carro andando. Não, ninguém ninguém te ensinou nada, me ensinou você foi nada. fazendo. E a pessoa que me ensinou, ela trazia algumas ferramentas que talvez eu não utilizasse. Puxa. Mas eu tinha ali uma equipe. E com esse time eu tive que jogar a partida. Fui jogando a partida, fui entendendo cada um. E fui formando essas pessoas. Porque qual era o grande desafio ali? Era que essas pessoas já faziam parte do posto. Entendi. Então, por que elas não foram promovidas? Porque elas ainda não tinham as competências. Tem muita gente nos assistindo agora que está passando por algo parecido, né? A Gleibe, nem sei se eu estou fazendo as respostas aí na sua sequência. Tá tudo certinho? Tá tudo certo, Legal, tá tudo certo. Tá bom, tá bom. Mas é exatamente isso. É a gente falar sobre gestão, sobre pessoas. E uma coisa que sempre me intriga é o que você enxerga no futuro dos postos? O que você olha e você fala, o que vai acontecer? A Gleibe, eu tenho 2 respostas. A certa e a que eu teria que dar. Então me dá a que você teria que dar e depois você me dá a certa. Eu vejo a matriz energética mudando. De certa maneira, a gente vai ficar menos dependente do combustível fóssil, sim. Acho que isso é um fato, tá? A gente caminha, talvez, para um modelo de trabalho diferente também. Não é nem a discussão da escala 6x1, é a discussão do trabalho híbrido, do self-service, alguma coisa desse tipo. Sim, que concordo. então, seria, assim, negligente da minha parte falar que não. Agora, a que eu queria dar agora? Qual que você queria dar? Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo, assim, o patrão respeitando mais o empregado vestindo mais a camisa. Eu sou um sonhador, eu sou um poeta sonhador, porque eu gosto de ver aquele cara que conhece todo mundo, todo posto. Há muito tempo antes do Waze, você sabe disso, todo posto já tinha um GPS. Já tinha um GPS. Tipo, é engraçadíssimo. Eu fui dar um treinamento, aí eu perguntando, né? Os pontos fortes do posto. Aí ele falou assim, não, o GPS, a gente dá a localização. Eu falei, fantástico, porque era isso. As pessoas, a gente quando contratava, a gente falava, você sabe quais são os principais pontos? Porque as pessoas vão parar, né, no nosso posto e perguntar alguma coisa. Então, a gente traz a informação, fala a indicação, porque eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar agradecida e vai querer, em algum momento, retribuir. O frentista inventou o Waze antes que o Waze. TikTok, dancinha já faz muito tempo. O frentista já dança na pista há muito tempo. E uma coisa que eu sempre falo também, posto tem 2 coisas. Pergunte para o que um posto tem. O que um posto tem? Problema e cachorro. Sempre, sempre. Se não tiver problema, vai ter cachorro. Então, cuida do cachorro também. Dessa coisa de cuidar dos animais, não, mas já aí... faz isso, já faz 30 anos, o frentista já faz isso. Mas e aí, que me intriga? O que você acha daquele cara que vai lá, faz uma casinha pro cachorro, coloca uma planta ali...
Ah, me conta, me conta. Ah, Gleibe, você estava dizendo. Essa daqui era difícil. Para polemizar, né? É, a gente precisa de uma polêmica. A Gleibe, eu acho que tudo depende, por exemplo, tem um posto aqui no interior de São Paulo, uma cidade chamada Itapira, que não tem cachorro. Nenhum. Por quê, Borja? Quando chega cachorro, o gerente pega o cachorro e leva para uma ONG que faz adoção de animais. Legal. Fantástico. Então eu acho que assim, entre colocar uma casinha na pista para o cachorro dormir e uma ONG para ele ser adotado e para uma casa, eu prefiro ele ser adotado e para uma casa. Ele vai ter um lar de verdade, né? Então eu não sou contra, fugindo da sua pergunta, que essa foi daquelas assim, né? Mas eu não sou contra o posto cuidar, mas se ele for para uma casa é melhor do que se ele ficar no posto. Ele vai ter um lar de verdade, Exatamente. né? Imagina se aquela pessoa que está ali o tempo todo com ele cuidando, ele não vai permanecer no posto. Quem é que vai ser o responsável por esse animal? Será que todos os dias ele vai ter alimentação ali? E aí, Borja, para fechar, né, para quem está aqui nos assistindo, como que as pessoas podem te encontrar, saber mais sobre o seu trabalho? Onde a gente te encontra? @Marcelo Borja Treinamentos, é meu Instagram. Eu vou repetir olhando para cá, @Marcelo Borja Treinamentos. Se vocês puderem acessar meu Instagram. Aliás, eu tenho uma meta para atingir, que é chegar perto da Gleibe. Mas eu vou chegar lá, tá? Eu não sei quando é que você está assistindo aqui. Hoje eu estou chegando a 17 mil. Ela está com 23, 22, 23. Já chegou no 24 quase? Quase. Tá, mas é minha meta de a Gleibe. Então, é o Instagram, é meu canal preferido para poder fazer contato. Manda direct, que vocês quiserem. Tamo junto. E para finalizar, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo aqui? Faça tudo como se fosse a primeira vez. Fantástico. O primeiro amor, a gente nunca esquece. O primeiro dia de emprego, o primeiro dia do trabalho, você ter passado a noite inteira ansioso, a sua mãe ter orado por você para você conseguir sua vaga, você orgulhoso do seu filho. Sim. Então faça tudo como se fosse a primeira vez. Essa é a minha primeira vez que eu gravo um podcast. Sempre vai ser a primeira vez. Isso é muito importante, né? Porque quando a gente faz como se fosse o primeiro dia... É diferente. É diferente. A gente tem uma dedicação. E aí é o simples bem feito todo dia. Todo dia. Gostou? Foi legal? Foi fantástico. Obrigado, Marcelo. Tamo junto. Doeu? Não, foi bom. Quer fazer mais polêmica? Não. Aquela lá não estava combinada, hein?